Olá pessoal, deixa eu abrir aqui, vamos lá, boa tarde, tudo bem? Então pessoal, ontem à noite eu fiquei de fazer a live, tava voltando de Osaka e tive um probleminha, né? Tava fazendo a live, a transmissão de dentro do carro, tive um probleminha. Pedi pro Júnior do Portal Mia para ver se a gente não podia fazer hoje, né? Então vamos falar de atividade física, né? Algo que muitas pessoas acham que é um luxo, outras pessoas acham que já faz parte de um estilo de vida, outras pessoas acham que é para dar foco em saúde, mas vamos falar dos benefícios, vamos falar dos resultados de se fazer atividade física, ainda mais para nós que moramos aqui no Japão e precisamos ter qualidade de vida, precisamos manter-se jovens por mais tempo, para a gente poder trabalhar melhor, para a gente poder cuidar das pessoas que nós amamos melhor, tudo isso daí. A atividade física, ela tem bons resultados, ela vai te ajudar nessa sua caminhada, né, rumo à sua melhor versão, porque realmente esse é o foco, tá? Então, se você, pessoal aí tá entrando aí, tá oscilando, né? Então vamos lá. Se você puder entrar e dar um joinha aí, que aí eu falo o seu nome aqui. Tudo bem? Vamos lá, então. Pra você que tá aí assistindo a live e você não me conhece ainda, eu sou o Belmiro Pessoa Júnior. Eu sou personal trainer aqui no Japão e também sou técnico em nutrição esportiva, também formado aqui no Japão, pela própria Japan, pela academia da MX Japan aqui. Então, eu me sinto muito confortável em vir falar com você sobre a atividade física e algumas dicas, alguns toques, por exemplo, sobre os 5 pilares, vamos dizer assim, para a gente envelhecer melhor. Não, a atividade física é um desses pilares, tá bom? Mas nós temos outros pilares. Então eu vou tentar falar um pouquinho sobre a atividade física e sobre esses 5 pilares para a gente envelhecer mais jovem, o mais tarde possível, ok? Ou mantermos jovens por mais tempo, tá bom? Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso daí. E para começar, né, vamos assim, para a gente dar uma introdução, o pior problema que nós temos hoje aqui no Japão, não só entre a comunidade, mas entre a população do Japão em geral, é o sedentarismo. Então, só para vocês terem uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, 115 milhões de pessoas sofrem com problemas relacionados ao sedentarismo, tá? Então, por exemplo, quais são um desses problemas relacionados com o sedentarismo? A falta de atividade física, né? Principalmente em países desenvolvidos, tá, gente? Japão, Estados Unidos, Europa, né? Esse índice é altíssimo nesses países. E no Brasil, a cidade onde tem o grupo, né? A maior incidência de pessoas com sedentarismo é no Rio de Janeiro. Depois a gente vai para Vitória, no Espírito Santo, e em Aracaju, né? São as cidades do Brasil com maior população de sedentarismo no Brasil. Então, um exemplo, a pior doença relacionada ao sedentarismo é a obesidade, tá? Então, hoje nós temos uma população de quase 40% da população média dos Estados Unidos com sobrepeso ou obesidade grau 1, 2 e 3. Isso é alarmante porque a gente está falando de quase metade de uma população inteira de um país. E no Japão, esse relatório ele começou a ser feito a partir de 2009. Em 2009 foi criado no Japão um primeiro centro de operação bariátrica aqui no Japão para pessoas com obesidade de grau 3 ou obesidade mórbida. Então esse índice ele tem começado a crescer desde 2009 dentro do Japão. E a gente sabe que a incidência entre os brasileiros são altas. Eu não tenho dados para falar para vocês da população da nossa comunidade aqui no Japão, comunidade de brasileiros no Japão. Mas eu posso falar que no Japão 13% da população hoje, em 2019, está com obesidade grau 1.
13%. A gente sabe que esse índice em 2009 de 13 era de apenas 4%, ou seja, está subindo assim, ó, vertiginosamente as pessoas que estão obesas. E um dos pilares disso é o sedentarismo. Então, para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que uma pessoa sedentária, se ela caminha menos de 10.000 passos ao dia. Então, se você tiver um reloginho como esse daqui, tem contador, tem o seu Keitai, tem uma opção que você coloca quantos passos você faz. Se você tiver uma média de quantos passos você faz, se você faz abaixo de 10.000, infelizmente você está nesse grupo de pessoas com sedentarismo. E aí, você sabendo disso, você tem a oportunidade de mudar, de entrar para um grupo de pessoas mais ativas. E também o sedentarismo, ele não traz só o problema da obesidade, é que a obesidade é o maior problema relacionado ao sedentarismo. O segundo maior problema são as doenças relacionadas ao coração, doenças cardíacas, né? E também nós temos um outro problema que aí vão sendo acarretados, né? Se a pessoa fuma, se a pessoa faz uso de álcool e ela ainda é sedentária, ela acrescenta para ela alguns outros, vamos dizer assim, problemas adicionais relacionados ao sedentarismo, que é a falta de atividade física, mais o agravante, por exemplo, do tabagismo, né, da pessoa fumar muito ou da pessoa beber muito, inclusive entre jovens aqui no Japão. Quando eu falo jovens, eu tô falando de uma população a partir dos 20 anos até os 35 anos, gente. É uma população alta aqui no Japão, e o consumo, a gente sabe que o consumo de álcool e tabaco no Japão é alto. Então, se você é sedentário e ainda tem esse agravante de fumar ou beber, quero dizer para você começar a prestar atenção e tentar incluir na sua rotina algumas atividades físicas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Vou te dar algumas dicas, alguns conselhos de quais atividades físicas a gente pode fazer. E dentro dessas atividades eu vou dando alguns conselhos, algumas dicas que a gente pode introduzir, que eu uso com os meus clientes e com os meus alunos aqui no Japão. Então só, vamos assim, de forma geral, né? Quando a gente tem a ausência de exercícios físicos ao longo da vida, a gente faz com que o nosso corpo, né, ele desenvolva algumas doenças e ele desenvolva algumas dependências ao longo da vida, né? E aí a gente vai começar a ter algumas dificuldades neurológicas, físicas, que surgem com maior facilidade nesse grupo de pessoas que não praticam atividade física. Isso pode ainda desencadear problemas emocionais, como a baixa autoestima e a depressão. Então, olha a importância da gente incluir na nossa rotina a prática de uma atividade física. A gente vai aumentar a nossa autoestima, a gente consegue melhorar quadros depressivos com a ajuda de atividade física. Então, eu peguei aqui alguns dados para passarem para vocês, só que eu não tenho os dados dos brasileiros no Japão. Então, eu peguei do Brasil. Então, como nós somos brasileiros que moramos no Japão, eu peguei esses dados do Brasil porque é o público que mais se assemelha a nós, né, a nossa cultura, ao nosso estilo de vida. Então, por isso que eu trouxe esses dados. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, atualmente cerca de 70% dos brasileiros, 70%, gente, não pratica atividade física regularmente. E o sedentarismo no Brasil é responsável por 54% do risco de infarto e por 50% dos derrames cerebrais no Brasil, os acidentes vasculares cerebrais, né? Antigamente chamava-se derrame, né? Hoje o nome correto é AVC, acidente vascular cerebral. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, por que eu falei desse grupo do Brasil? Porque, por exemplo, a cultura também é um fator determinante para a gente aceitar, ajudar e principalmente incentivar as pessoas na prática da atividade física, né? Se eu sei como o brasileiro se comporta culturalmente, como que ele se aceita, eu consigo ajudá-lo a introduzir dentro da rotina dele fatores que vão contribuir para que ele aceite fazer essa prática de atividade física, né? Então, dito isso, agora eu quero falar para vocês, por exemplo, 5 possibilidades de atividade física que nós podemos introduzir e que vão nos trazer
muitos benefícios. A gente vai sair daquela classificação, né, que as pessoas que andam menos de 10 mil passos por dia estão, que é o sedentarismo. A gente sai dessa classificação de sedentário e aí a gente começa a ir para uma outro tipo de classificação. Por exemplo, atividade moderada, atividade leve, intensa, né, de leve para média intensidade. E ao longo, né, dessa prática, você vai aumentando a sua intensidade, o seu treino de acordo com as suas possibilidades, com os seus horários, né, de acordo com aquilo que você acredita. Porque muitas vezes um pai de família que ele começa a praticar atividade física, ele incentiva a esposa a começar a fazer, ele incentiva os filhos a começarem a fazer. Então, eu tenho histórias de pessoas que eu acompanho onde a família inteira era sedentária. Aí o pai resolveu fazer uma consultoria comigo de planejamento alimentar, né? Ele era muito gordinho e ele queria mudar isso. Aí nós emagrecemos e depois eu falei para ele, vamos introduzir atividade física. Ele gostou tanto que ele começou a levar a mulher dele. A mulher dele incentivou a filha e o filho mais novo a irem. Hoje todos praticam atividade física e hoje todos gostam e não querem mais parar a prática de atividade física. Então, além disso, eles tiveram um ganho de, por exemplo, dessa interação da família, estar junto, deles pensarem juntos, comerem juntos, né, terem essa harmonia. Então isso daí também é conseguido através, né, da prática de atividade física. Então, para você, vamos lá, para você que é sedentário, para você que não pratica atividade física regularmente, como que você pode começar e quais atividades são mais indicadas? Para esse grupo de pessoas, por exemplo, uma das principais, por exemplo, exercícios que são recomendados, atividades físicas, são atividades aeróbicas. Então eu estou falando aí de caminhada, eu estou falando de corrida, eu estou falando de ciclismo, né? Eu estou falando aí de natação, ok? São exercícios aeróbicos que aumentam a sua performance cardíaca. Então você consegue levar para o seu corpo uma maior quantidade de oxigênio. Você faz com que o seu coração ele crie o que a gente chama de coerência cardíaca. Essa coerência cardíaca e esse aumento na produção de oxigênio, ela vai fazer com que o seu corpo, a sua pele fique melhor, o seu rendimento respiratório melhore, você cria essa coerência, o coração ele bate com coerência, ele não bate de forma disfuncional. Tem pessoas que começam a praticar um exercício aeróbico, por exemplo, uma caminhada, e o coração dispara, né? Então é porque o coração ele não está adaptado, ele não está, vamos dizer assim, apto, né, na prática dessa atividade física. E conforme você pratica a atividade física, uma caminhada leve, você caminha aí em volta da sua rua, você caminha pelo seu bairro, você leva o seu cachorrinho para passear, você começa a aumentar essa oxigenação e você começa a falar para o seu coração, né, a criar essas funções fisiológicas e metabólicas que nós chamamos as adaptações, né, fisiológicas. Você começa a fornecer esses indicadores para o seu coração e ele começa a bater de uma forma que nós chamamos de coerência cardíaca. Essa coerência cardíaca vai fazer com que você tenha uma melhor qualidade de vida e você diminui a incidência de riscos de doenças relacionadas ao coração. Então, ó, eu já falei de caminhada, já falei de corridas pequenas, de andar de bicicleta, né, de nadar, de fazer natação. Então, para vocês terem uma ideia, né, o pique que uma pessoa de 20 anos tem é muito diferente do que o pique de uma pessoa de 60 anos. Vocês não concordam? Uma pessoa de, sei lá, de 20 anos tem muito mais força cardíaca e respiratória do que uma pessoa de 60 anos, né? O objetivo de você fazer atividades aeróbicas é para você desenvolver os músculos e praticar as atividades aeróbicas no sentido de você criar essas adaptações fisiológicas. Então você tem que escolher uma atividade de sua preferência. Eu dei alguns exemplos: caminhada, corrida, né? Caminhada leva o cachorrinho para passear, corrida comece devagar, entendeu? Assim vai ficando mais fácil de você ter disciplina e de que você melhore o seu metabolismo. Esse é uma possibilidade. Outra possibilidade de você fazer é alongamento. Alongamento também é uma atividade física, tá, gente? Então,
Nessa fase em especial, você precisa manter o ritmo. Qual fase? Na fase que você começa a introduzir atividade física na sua rotina. Então você precisa manter o ritmo do metabolismo. Então você precisa adquirir uma boa flexibilidade. Então, por que eu falo de alongar? Porque a prática do alongamento após as atividades físicas, né? O ideal são 15 minutos, tá? Por exemplo, você faz uma corrida, você faz uma caminhada e depois você faz um alongamento, né? Então você melhora as funções do seu músculo, você diminui o risco de lesões, você diminui as dores musculares, você tem um estiramento, né, que a gente fala que é um encurtamento dos músculos, né, que você faz na prática quando você faz os alongamentos, entendeu? Então isso daí diminui inflamações também nos tendões e nas articulações. E não deixa de ser essencial para as pessoas que querem fazer a prática de atividade física, tá bom? Uma atividade física que muitas pessoas não consideram como atividade física, mas é muito prazeroso, é dançar, né? Dançar também é uma atividade física. E também ela trabalha muito a parte da mente, trabalha a parte de você ter ritmo, né? Trabalha a parte de você ter uma boa coordenação motora. Tudo isso ajuda você a sair daquela área de sedentarismo, por exemplo, para a prática da dança, que é uma atividade física, você melhora a sua habilidade cardíaca, você melhora as suas referências. Então a gente sabe que tem muitos estudos mostrando que a dançar, gente. E aí eu tô falando também daqueles grupos de dança que entra Zumba, o Fit Jump, que entra, por exemplo, o Combat, né? Então hoje no Japão nós temos a Shanda Hossotani, nós temos a Paty Matsunaga, nós temos a Sandrinha, né? Nós temos várias pessoas que fazem isso, através da dança, faz as pessoas praticarem atividade física. E isso melhora o seu metabolismo, melhora a autoestima da pessoa que está fazendo, não só para homens, gente, como para mulheres. Não, na verdade, assim, não somente para mulheres, quanto para homens também. A prática da dança é muito importante, ajuda. Tem homens que não gostam de fazer musculação, não gostam de caminhar, não gostam de se alongar. E aí a dança, ela entra como um coringa para esse tipo de pessoa. Porque a dança, você pode levar sua filha, você pode levar seu filho, você pode ir junto com a sua esposa, você vai estar ali entre pessoas que gostam disso, você vai estar num ambiente descontraído. Tudo isso daí ajuda a pessoa a querer manter. Porque qual que é o mais difícil? Não é começar, é manter, né? Porque a partir do momento que você sabe que você é sedentário, que você já tem riscos adicionais, se você fuma, se você bebe, né? E você vai num lugar onde você se sente bem, a chance de você continuar e manter-se, né, nessa prática de atividade física é maior do que, por exemplo, se você entra numa academia sozinho, se você começa, por exemplo, a fazer uma caminhada sozinho. Quando você está no meio de pessoas que pensam igual a você, ou que querem o mesmo objetivo que você, isso daí ajuda você a manter-se. Então olha a importância de você estar entre pessoas que você gosta e fazer aquilo que você gosta. E, gente, dançar é uma coisa muito prazerosa. Então é assim, ó, o fundamental é alinhar cuidados com a mente. Então quando a gente faz uma atividade física que também a gente consegue trabalhar a parte da mente, isso é melhor do que uma atividade física que só prioriza o corpo, né? Então, por exemplo, força e coordenação motora você vai ter se você dança. Você vai melhorar essas suas habilidades. E viva bem praticando exercícios que auxiliem atividades do seu dia a dia, como pegar um objeto no chão, subir uma escada. Aí também entra a parte de hidroginástica, caminhadas, danças, alongamentos, como eu já tinha falado. Tudo isso daí está incluso dentro dessas atividades para você sair do sedentarismo. Uma outra coisa que não é comum aqui no Japão, entre a comunidade brasileira, mas é muito importante, são aquelas pessoas que estão com sobrepeso, né? Ou elas têm dores articulares, por exemplo, joelho, elas têm dores no cotovelo, ombro, quadril.
Então, essas pessoas, elas não querem caminhar, elas não conseguem caminhar, elas não conseguem dançar, mas elas querem começar a praticar uma atividade física. Então, eu falo sobre a hidroginástica. A hidroginástica, ela é tão importante para esse tipo de pessoa, porque na água a gente diminui o impacto ou a intensidade nas articulações, e nós fazemos com que o peso da gravidade dentro da água, ele muda, então fica muito mais fácil para aquela pessoa ela conseguir fazer atividade física e manter essa atividade física. Isso que é importante, é você saber quais as suas limitações e quais as melhores estratégias que podem ser usadas para você. Então, se você sabe que você consegue dançar, você não sente dores articulares, dança é uma ótima atividade física. Se você consegue caminhar, se você consegue correr, se você consegue andar de bicicleta, entendeu? Tudo isso daí vai ajudar a você a criar esse hábito e ter a atividade física como uma referência para a sua qualidade de vida e para o seu bem-estar, né? E também uma das atividades que eu mais recomendo, tá? Onde nós temos uma maior quantidade de estudos mostrando os benefícios, é em relação à atividade física de treino de resistência, que é conhecido como musculação. A musculação, né, ele fortalece ossos, ele cria um equilíbrio no corpo, ele diminui a incidência de osteoporose, ele cria com que você crie resistência muscular, o aumento de massa muscular. E na terceira idade, o que mais pega entre as pessoas acima dos 55, 60 anos é a falta de força. Então você diminui a sua habilidade cardíaca, você diminui a sua pegada de força mesmo, de pegar uma caixa, de pegar peso, de ter resistência mesmo muscular. Tem pessoas que começam a sentir muitas dores musculares acima de 50, 55 anos. E a prática da musculação, ela diminui tudo isso, ela diminui essas dores musculares, ela faz com que o seu corpo crie esse equilíbrio, aumenta, ele fortalece, né, os ossos, porque ele cria essas adaptações fisiológicas e metabólicas, onde os ossos e os músculos são priorizados. Porque o treinamento de musculação, ele chama-se assim, ó, o foco é músculo esquelético, são os músculos que estão grudados no osso. Então a gente tem um fortalecimento de tudo isso, por isso que a gente fortalece ossos e os músculos quando a gente ganha massa muscular. E quanto mais massa muscular você tem à medida que você envelhece, menos problemas relacionados à saúde e à deficiência de se locomover você vai ter. Então olha a importância de ter a prática, né, da musculação na sua vida. Só para homens? Não, eu falei, né, de homens, mas para as mulheres também. Quanto mais músculo uma mulher tem, mais, vamos dizer assim, mais resistência ela vai ter, mais força ela vai ter. E também na terceira idade nós temos um agravante, né? As mulheres, elas entram na menopausa, e a menopausa, ela aumenta demais o nível de estrogênio na mulher. Então as mulheres, elas começam a ficar mais estressadas, elas começam a ter um desempenho intelectual um pouco menor. E a prática de atividade física, no caso da musculação, ela diminui essas incidências nesse grupo de mulheres, né? Então olha a importância de se fazer-se a atividade física, a que eu estou dando ênfase para a musculação. Mas aí também pode ser a dança, pode ser a caminhada, alinhada a, por exemplo, alongamentos, né? Então, se você acha que você é um pouco sedentário, você quer mudar isso, então eu vou recapitular um pouquinho. Olha, começa a caminhar, começa a correr, a andar mais de bicicleta, alongue-se, né? Alongar é muito importante, sempre lembrando que é pós a atividade física, nunca antes, tá bom? E aqui eu dei uma ideia de um exercício, né, de que é uma atividade física que muitas pessoas não consideram como atividade física, porém e é muito prazeroso e é muito gostoso, que é dançar. E aí nós temos opções de dança, não só aquelas danças que são feitas em academia, como eu tinha citado aqui, que a Sandrinha faz, a Shanda Russotani faz, né, a Paty Matsunaga faz, que é, por exemplo, o jump,
que é o zumba, né, o combat, esses tipos de danças. Mas também, por exemplo, dança de salão ajuda também, aquelas danças mais clássicas ajudam também. O importante é estar em movimento. Claro que quando você vai, por exemplo, numa academia, você cria aquele ambiente mais gostoso, né? Do que, por exemplo, quando você vai, por exemplo, numa aula de salão, que é prazeroso, também é prazeroso, mas ali você tá mais focado em aprender e, por exemplo, você tem que prestar muita atenção. No fit jump, por exemplo, do jump, na zumba, você já não tem, por exemplo, essa dificuldade, né? Então, por exemplo, para você que gosta de dançar e você mora na região de Iga, lá em Miequém, eu te dou um conselho. Lá nós temos a Academia Scorp Gym. Lá nós temos a Dayana Uno. Ela é instrutora lá. E ela, gente, faz lá o jump dela. Gente, a academia dela lota, né? Lá vai brasileiros, vai japoneses, vai famílias. Então, se você mora lá e quer dançar, vai um dia lá, conheça a academia dela, faz uma aula de jump, né? Fala assim, olha, eu vi a live do Belmiro, ele indicou. Aí você vai lá, você conhece, você faz isso. Você pode fazer isso também se você aqui por exemplo, ali na região de Comac, você vai ter a Xanda, né? Acho que em Mi também, se eu não me engano, a Paty Matsunaga também atende, né? Já a região de Caria é a Sandrinha, né? Ela também, com a Fran também, elas faziam um trabalho de dança. Então, assim, ó, profissionais aqui no Japão, né, dentro da nossa comunidade não falta. Então, se você gosta de dançar, procure uma dessas profissionais, uma dessas pessoas, né, para você começar a sair do sedentarismo. Se você gosta de musculação, procure uma academia na sua região que tenha um personal trainer ou que tenha uma pessoa que vá conseguir te instruir para que você não faça errado e assim coloque em risco, por exemplo, as suas articulações, ou que você se lesione, né? Mas lembrando que, por exemplo, práticas mais simples, tá? Por exemplo, caminhada, corrida, não necessita, por exemplo, de um aporte profissional. Você pode começar você mesmo, subindo e descendo escada aí no seu Dante, caminhando com o seu cachorro, né? Fazer uma caminhada maior com o seu animal. Você pode fazer uma corridinha, você pode andar de bicicleta, começar a ir e voltar de bicicleta do serviço. Tudo isso daí vai ajudar com que você crie essas adaptações e que você saia desse grau de sedentarismo, tá bom? Então, eu não tô vendo aqui, acho que ninguém fez nenhuma pergunta, ninguém comentou nada, né? Eu vou abrir aqui de novo para ver se alguém fez alguma pergunta. Se não fez, gente, se você quer fazer alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, pode fazer que eu vou responder, tá bom? E se você quer tirar alguma dúvida, alguma informação, eu vou pedir para você entrar, por exemplo, na minha página, tá? Chama Nutrix JP do Facebook, tá? Coloca lá Nutrix com X no final, JP, e aí você pode tirar suas dúvidas comigo. Você pode me seguir no meu Instagram também, tá? É @BelmiroJNR. Vou ver se eu consigo escrever aqui no site do portal, vamos lá. O meu Instagram, tá? É Belmiro. Opa, tá maiúsculo aqui. Não. Opa. Belmiro JNR. Esse é o meu Instagram, tá? Segue lá que eu coloco bastante dicas. Ok. E esse daqui é o meu Facebook, tá? Tem bastante conteúdo lá também, né? Então, se você se interessar e você quiser, tá bom? Então, nossa, algumas pessoas fizeram umas perguntas e eu não consegui responder, mas vamos ver se consigo responder por aqui. Oi, Helena Sumia, tudo bem? E a proteína pode começar a tomar quando? A Helena fez essa pergunta. Helena, então, a proteína, o ideal é que a gente tenha um consumo proteico diário e constante. Não só de proteína, vamos dizer assim, whey protein, mas, por exemplo, proteína em forma sólida, ovos, carnes, alguns laticínios que tem a proteína, né? Você pode introduzir, mas normalmente nós tomamos proteína
ou ingerimos uma maior quantidade de proteína no pós-treino, né, na pós-atividade física, né? Então, depois que você voltou de uma caminhada extenuante, de uma corrida extenuante, de uma prática de atividade física extenuante, a gente coloca uma carga proteica maior, né, para a gente poder ter uma regeneração muscular melhor. E aí, junto com isso, por exemplo, quando a pessoa faz aeróbico, a gente coloca junto com isso por exemplo, algum carboidrato bom. Aí eu vou dar o mais usado, né? É a banana. Mas também nós temos outras opções, como por exemplo a cabotiá. Aí nós temos opções um pouquinho mais doces, como por exemplo o próprio mel, né? E a gente sempre coloca quando vai fazer essas atividades que a gente usa aeróbico. Quando a gente vai fazer um treinamento de resistência que a gente utiliza mais a parte anaeróbica, por exemplo, como é o caso da musculação, aí nesses casos a gente acrescenta a proteína depois, tá? Só que a gente muitas vezes não coloca a parte energética, por exemplo, não come uma banana, ou por exemplo, não come uma laranja, uma fruta em si, né? Nós damos mais preferência para a parte proteica. Se você toma aquele whey protein, normalmente o whey protein ele já tem uma quantidade de carboidrato, né, para fazer que a gente fala, essa regeneração de tecido melhor para o corpo, né, que é chamada de síntese proteica. Então ela já tem, né, então aí a gente não precisa adicionar, né. Então são nesses casos que eu recomendo com que você use a proteína, tá bom? É que eu não tô conseguindo ver as outras perguntas. Diego Dão, boa tarde. Fazer musculação sem fazer aeróbico para emagrecer resolve? Onde eu faço não tem esteira e bicicleta, obrigado. Então, Diego Dão, o que emagrece é dieta, tá? A atividade física é indiferente se vai ser musculação ou se vai ser atividade aeróbica, elas vão entrar como auxiliadores na fase de emagrecimento, mas o que emagrece é dieta. A dieta, né, o seu plano alimentar, a sua quantidade calórica, a sua conta para a gente medir os seus macronutrientes, o quanto que você vai comer de proteína, de carboidrato, né, e de gordura, isso é mais importante do que a prática de atividade física que você vai fazer. Não que a prática de atividade física não seja importante, só que ela entra como um facilitador no processo, né? Ela entra como um auxiliador. A dieta, ela corresponde a quase 70% da eficácia do emagrecimento num contexto de dieta mais atividade física. A dieta corresponde a 70% dos seus resultados. A atividade física, ela vai entrar com 30%. Imagine só, quanto mais músculo, menos gordura, né? Então, se você faz por exemplo, musculação numa academia que não tem esteira nem bicicleta, você pode fazer os treinos calistênicos, entendeu? Com o seu próprio corpo. Então você pode correr parado, sabe? Você pode pular, né? Você pode fazer esses treinos cardios parados, né? Para você conseguir esses resultados. Ou você pode correr na rua, né? Ou você indo para sua casa, né? Hoje tem algumas academias que não tem tantos exercícios aeróbicos, né? Por exemplo, no caso não tem esteira e não tem bicicleta, mas não é por causa disso que a gente não vai fazer. Então, por exemplo, sabe quando a pessoa faz o agachamento e ela faz o agachamento só com a mão? Você pode fazer um agachamento rápido, então você pode pular nesse agachamento, né? Sem peso nenhum, com carga. Isso daí vai te ajudar. Você pode fazer um HIIT, né? Fazendo a mesma coisa. Você pode começar com, por exemplo, peito, né? Você pode começar depois fazendo pequenos pulos, o tríceps que você faz aqui, né? Amarrado na cadeira, que você abaixa o seu braço, né? Eu não tô falando os nomes específicos, gente, porque muita gente não sabe os nomes. Então, eu falo de uma forma que a pessoa possa lembrar, né? Como é que é. Sabe quando a gente pega aqui na cadeira, aqui atrás, e faz tríceps aqui na cadeira? Então, você pode fazer rápido aquilo. Então você cria um circuito de treino para você fazer um curto período de treino, para aumentar a sua parte cardíaca, né? No caso aeróbico, tá bom? E aí nós temos outras opções, bicicleta, andar na rua, correr na rua, né? Que também não necessita de equipamento, tá bom?
Vamos lá, cadê, gente, os comentários? Bom, sim, agora eu consegui abrir aqui. Olá, Rúbia Toyoshima, boa tarde. Tenho diabetes e preciso perder peso. Você poderia me indicar uma sequência de um exercício físico para eu fazer na academia? Obrigado. Então, Rúbia, é assim, ó, para você que tem diabetes, a sua base ela vai ter que ser nutricional, né? A atividade física, que nem eu falei, ela vai entrar como um auxiliador. É só o que você come que determina se a sua diabetes ela vai abaixar ou não. Então, se você tem diabetes, eu não sei qual é o seu tipo de diabetes, se é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, se é, por exemplo, pré-diabetes, se você toma medicamento, se você não toma medicamento, né? Se você toma insulina, certo? Eu não sei de nada disso, então, para mim fica difícil passar um treino que você possa fazer. Mas, por exemplo, se você mudar a sua alimentação, tirar grãos, tirar trigo, tirar esses alimentos que têm baixo valor nutricional, mas eles têm alta carga calórica, você já melhora a composição de glicemia no seu corpo. E aí você para de criar aqueles picos insulinotrópicos, né? Então isso daí já é uma coisa interessante de você tentar mudar primeiro a sua alimentação, depois você procurar um profissional que vai ver, por exemplo, as suas necessidades. Porque eu vou te dar um exemplo, muitas pessoas que têm diabetes, se no caso é diabetes tipo 1 e elas tomam insulina, o profissional ele tem que saber que a pessoa usa insulina, porque se eu te passo um treino, né, onde eu faço o seu aporte de glicogênio abaixar demais, você vai passar mal na academia. Então, como eu não sei o seu estado, é muito difícil eu chegar e falar, olha, faz esse exercício e esse exercício. De modo geral, o que eu posso te falar é que caminhada é uma boa atividade física para uma pessoa que tem diabetes. Caminhada, não corridas extenuantes, mas uma caminhada já é algo que você pode fazer. Dentro do treinamento de resistência, depende, se você tem dor no ombro, tem exercícios que você não vai poder fazer, se você tem dor no cotovelo, no pulso, no joelho, tudo isso daí eu levo em consideração, senão eu não consigo te ajudar, né? Mas uma boa caminhada já vai te ajudar demais se você tem diabetes, tá bom? Olá, Marilza Ogata, tudo bem? Rúbia Toyoshima, essa dica é pra mim. Após a live, seu contato, obrigado. Sim, eu vou deixar o meu contato, né? Que nem eu tinha falado aqui, você pode me achar, eu vou deixar de novo aqui, tá? Você pode me achar pela Nutrix JP, esse daqui é no Facebook, tá? Facebook. E no Instagram, que é @BelmiroJNR, que é o meu Instagram, tá bom? Você pode me achar lá nesses locais aqui, tá? Então vamos lá. Helena Sumi, olá, boa tarde. A partir de qual idade o adolescente pode começar a fazer musculação? Olha, Helena, essa é uma pergunta maravilhosa. Então, Helena, o ideal, a gente sabe que hoje, a partir dos 7 anos, a criança ela já tem condições de fazer a musculação. Só que quando eu falo musculação, logo algumas pessoas já imaginam, nossa, ele vai pegar aquele montão de ferro, vai fazer aqueles agachamentos. Dentro da musculação, nós temos várias atividades que as crianças podem fazer, né, para elas começarem a criar adaptações fisiológicas e metabólicas no corpo dela, para elas começarem a melhorar tanto a parte de autoestima, né, começar a ter foco, uma maior concentração, como começarem a ter também desenvolvimento muscular e ósseo. Então, a partir dos 7 anos, a gente já tem inúmeros estudos mostrando que as crianças elas já estão aptas à prática de atividade física, que no caso a musculação, tá? Só que a gente sabe que esses resultados de ganho de massa que alguns pais imaginam, a criança só vai ter a partir dos 14, 15 anos de idade. É muito difícil uma criança que, com um exemplo, 10 anos, começa a praticar musculação e com 12 anos ela já vai estar inteirinha trincada, com peitoral, bíceps, entendeu? Não é esse o foco, tá? O foco é você criar adaptações e criar o desenvolvimento muscular e ósseo dessa criança melhorado, otimizado. Então,
Hoje os estudos já mostram que a partir dos 7 anos já pode. Mas aí vai de um detalhe. Aqui no Japão, as crianças não podem, essas academias 24 horas, crianças não podem fazer. Então você vai ter que ir em uma academia onde tem um personal trainer. E o seu filho, sua filha, ele terá que ser acompanhado por um personal trainer. Aí sim você pode fazer com que ele faça musculação antes dessas idades que as academias não permitam que entre. E geralmente o personal trainer ele vai ter um ambiente, né, que vai conseguir dar suporte para essa criança, né, para o seu filho, ou a partir dos 7, 10, 13, 15 anos, tá bom? Rosana Augusto, super dicas, adorei, obrigado. E o Diego Dão. Aline Okumura, Shiro, Ia, Belmiro Top, muito obrigado, Aline. Então, gente, se você gostou, deixa seu like, compartilha aí, tá? Nas próximas semanas eu vou estar fazendo novas lives. Se você tem algum tema, se você tem alguma dúvida, se você gostaria que eu falasse sobre algo que você tem dúvida, ou que você não tem tanto esclarecimento aqui na comunidade, você manda para o Portal Me a sua dúvida, você manda para o Portal Me a sua dica, ou você me contate nas minhas redes sociais, que aí eu vou fazer uma live tentando explicar isso para você, tentando tirar as suas dúvidas. E, gente, toda vez que eu faço as minhas lives, eu peço pro pessoal, pode me interromper nas lives, me fazer perguntas, porque eu sempre vou responder, tá bom? Então, desejo para vocês aí uma ótima semana, tá? Espero que você coloque a prática de atividade física dentro da sua rotina, né? Que você comece a sair desse sedentarismo, comece a melhorar sua autoestima, a sua parte de foco, de concentração e seu ganho de qualidade de vida que a gente consegue através da atividade física, tá bom? Uma ótima semana para todo mundo aí, né? Fiquem com Deus e até mais, gente. Arigatô, né? Tchau, tchau.